Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Esta série, que é a série A Volta de Jesus. Já quero pedir a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, aí, e deixe seu like, ative as notificações e deixe também seu comentário. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sétimo sinal que antecede a volta de Jesus. Nós estivemos falando das perseguições no nosso estudo anterior. E agora nós falaremos um pouco sobre o sétimo sinal, que está em Mateus capítulo 24, versículo de número 10, que diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, o sétimo sinal que antecede a volta de Jesus é escândalo, escândalo. O sétimo sinal que antecede a volta de Jesus é escândalo e traição. Queridos, eu sei que você já percebeu a situação em que o mundo está vivendo. São tantos escândalos que nós contemplamos que, às vezes, causa receio na vida de muitas pessoas. Jesus, em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 6, eu vou ler aqui, e peço a você também que leia e que, se possível, marque aí no seu exemplar sagrado. Mateus capítulo 18, versículo 6 diz assim: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Olha o quanto isso é sério, a questão do escândalo. Jesus chegou a dizer que ai daquele por quem o escândalo vem, ai daquele que escandaliza a obra de Deus. Você já parou para ver que a Bíblia diz que quem muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. E nós estamos vivendo uma época em que nós vivenciamos muitos escândalos. São coisas absurdas em que acontecem dia após dia. O que a gente entende é que muitas pessoas perderam o temor de Deus, perdeu a reverência para com Deus. E Deus, ele é um ser para ser reverenciado por todos nós. Nós precisamos adorar Deus com reverência. Nós precisamos estarmos diante de Deus sendo consagrados diariamente diante do nosso Deus. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele disse para os discípulos: vigiai e orai. Antes que ele mandasse os discípulos orar, ele mandou vigiar. Porque a vigilância, ela nos livra dos escândalos, ela nos antecipa, ou melhor, como é que eu posso esclarecer para você? Nos dá a visão
de que há um abismo na frente. Essa é a colocação. Nos dá a visão de que há um abismo à nossa frente. E só através de uma boa vigilância é que nós vamos conseguir nos livrar de cair no abismo. Então, o escândalo, a intensidade dos escândalos, são sinais que são antecedentes à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é escândalo? Escândalo é quando a pessoa foge das ordenanças divinas, quando a pessoa foge do que está escrito na palavra de Deus, há escândalo. Perceba que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele cita o exemplo de dois edificadores. Ele fala de um que edificou a sua casa sobre a rocha e ele fala de outro que edificou a casa sobre a areia. Um que edificou a casa sobre a rocha e o outro que edificou a casa sobre a areia. E Jesus fala que veio a chuva, os rios transbordaram, deram contra a casa, os ventos sopraram contra a casa. Mas perceba que o mesmo rio que transbordou e deu contra a casa que estava na rocha, o mesmo vento que se enfureceu, ficou feroz e deu contra a casa que estava edificada sobre a rocha, foi o mesmo que deu contra a casa que estava edificada sobre a areia. Só houve uma diferença, que a casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu lá. Ela não caiu, ela permaneceu. A casa edificada sobre a areia, ela não permaneceu, ela foi devastada, ela caiu, ela não tinha fundamento. Esta casa somos nós. Toda casa, toda a segurança de uma casa, ela está na sua base. Qual é a nossa base? A nossa base é o Evangelho, é a palavra de Deus. Pedro foi bem categórico neste assunto. Ele disse: sede santo, como é santo o vosso Pai. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o escândalo, ele é um sinal que é antecedente à volta de Jesus. E veja que é muito rigoroso para quem escandaliza. Aqui, quando falam dos meus pequeninos, exemplo, é alguém que está na frente e escandaliza. Aí acaba escandalizando muita gente. Aí Jesus disse que seria melhor que amarrasse uma pedra sobre o pescoço e se lançasse nas profundezas do oceano. Imagine. Tem um texto na Bíblia que fala pedra de moinho. E aqui quer dizer isso mesmo. Imagine alguém com a pedra amarrada sobre o seu pescoço e descendo para as profundezas do oceano. Ele está entrando no esquecimento. Se torna esquecido. É por isso que Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, pregamos em teu nome, curamos os enfermos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Não é conhecido no reino de Deus. Fez muitas obras, orou, pregou, louvou, expulsou demônios, foi usado para curar os enfermos, mas escandalizou, se desviou e não é conhecido nos céus. É por isso que vale a pena sofrer por causa do Evangelho, porque quando a gente sofre por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho, a gente é lembrado nos céus. Embora seja esquecido aqui, mas é lembrado nos céus, é lembrado por Deus. Lembra de João Batista? Quando Jesus falou sobre as turbas de João Batista, ele disse: o que foste ver no deserto? Foi uma cana açoitada pelo vento? Aí Jesus diz: o que foste ver? Foi um homem vestido de linho?
o Senhor disse que os homens vestidos de linho estão nos palácios reais. O Senhor continua dizendo, foi um profeta? Ele mesmo diz, na verdade, eu vos digo que é muito mais do que um profeta. Que dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E o Senhor disse que o maior que ele aqui na terra é menor no reino dos céus. É muito melhor vivermos pregando pelos desertos. É muito melhor sofrermos no deserto. É muito melhor, às vezes, entrarmos no vale em alguns momentos da nossa trajetória. É melhor do que viver nos palácios reais sem Deus. É melhor, hora por outra, entrar no vale, sabendo que logo à frente está a montanha. Entrar no vale com Deus, do que estar no palácio sem Deus. Isto é que é importante para nós. É estarmos com Deus em todos os momentos da nossa vida. E a outra questão é a traição. A traição, alguém trai outra pessoa por falta de amor. A falta de respeito para com o próximo. Se eu não respeito o meu próximo, como eu posso entrar no reino de Deus? Se eu não tenho consideração pelo meu próximo, se eu não tenho amor ao meu próximo. A Bíblia diz, dito por João, que se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. E Jesus está dizendo aqui, nesse tempo, ele diz assim, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O aborrecimento. Tem pessoas que não suportam nem ouvir o outro falar. Tem gente que não dá conta de ver o outro louvar a Deus, cantar. Aborrecimento. Nós precisamos ter cuidado, que de repente alguém está reunido para adorar a Deus e está pecando, está aborrecendo o próximo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Perceba que um certo homem, um certo mestre chegou para Jesus, um doutor da lei, e perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é uma obrigação. E quando eu amo alguém como eu amo a mim mesmo, eu não quero o mal para ele. Eu não quero que aconteça algo de ruim com ele. Não, quero não. Eu quero que ele vá bem, assim como eu também vou bem. Você tem coragem de fazer o mal contra você mesmo? Jesus está dizendo a melhor maneira de amar o teu próximo é se comparar, olhar para você e o mesmo que você deseja para você, deseje para o seu próximo também. Então, queridos, estou falando resumidamente, é claro, mas o escândalo, a traição, é um dos sinais, é o 7º sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O aborrecimento ao próximo. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhamos para o exemplo de Cristo e para o exemplo dos apóstolos. Cristo, estando na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Estevão, sendo apedrejado, ele disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Eles continuavam amando. Eles continuavam amando o próximo. Se a gente amar, como diz a Bíblia, se a gente amar só os que nos amam, o que nós estamos fazendo? A Bíblia manda a gente orar pelos que nos perseguem, pois afinal de contas, nós viemos a este mundo simplesmente de passagem. Já já nós vamos embora, vamos estar com Cristo. Esses sinais que se intensificam, dia após dia, estão mostrando
que Jesus está voltando. Prepare. Os escândalos que você contempla, eu venho te dizer, usado por Deus neste estudo, que é tão simples. Como já disse, é uma introdução que eu estou trazendo aqui dentro de cada assunto, mas esses sinais, eles nos mostram que Jesus está voltando. Permaneça firme, agarrado na mão do Mestre. Já já nós vamos estar na eternidade cantando o hino da vitória. Deus te abençoe. Te aguardo no próximo estudo.